boa tarde ou boa noite para quem está entrando nesse vídeo, né? Dependendo da hora que você entra e acompanha aí a minha série Viajando com a Irmã. Então hoje, como de costume, o tema que eu vou falar para vocês nesse caminho, vou falar do ciclo da vida, as 3 peças desse ciclo da vida. No texto passado, meus queridos, eu falei bastante para vocês do elo perdido, né, que representa a nossa consciência. E nesse aqui eu vou recapitular de novo, como eu sempre faço em todos os vídeos, né? Vou falar das 3 peças do quebra-cabeça da vida, porque como é um assunto assim que eu sei que ninguém sabe, nunca ouviu falar, nunca parou para raciocinar, né, nessas peças do quebra-cabeça da vida, então eu vejo a necessidade de sempre estar assim destrinchando bem isso para vocês, né? O motivo que levou nosso Criador nos criar, que são as nossas consciências que nós produzimos, né? Então vamos dar mais uma andada nesse trecho aí e vamos ver aí o que fecha esse ciclo da vida, né? Como se fosse um rodoanel, vamos, digamos assim, em torno de uma cidade, né, que fecha esse ciclo. Então o ciclo da razão da vida, meus queridos, tem 3 fases. Como sempre eu estou relembrando vocês, porque na verdade ninguém para pensar nisso. Aí as pessoas até acham estranho quando eu falo assim, você já foi um sêmen um dia. Aí claro que a pessoa testifica isso, mas é óbvio que raramente alguém para pensar que um dia foi um sêmen. Então por isso que eu sempre estou falando das 3 fases da vida, né? Então um dia a gente passou essa fase, a fase de sêmen, né? E hoje nós estamos aqui na fase de ser humano, né? Que também vai passar assim como passou a fase de sêmen. E lá na frente, né, existe a fase espiritual e eterna para quem conseguiu realizar o propósito de Deus dentro de si, para quem buscou, para quem enxergou e andou, né, dentro do que Deus estipulou, do destino que o próprio Deus já traçou, né, porque Deus já montou todo o esquema, né, assim, do propósito dele. Então era somente, né, a consciência, quando foi produzida aqui nesse mundo, ela deveria buscar isso, né, para poder entender o propósito de Deus, deveria buscar em Deus, não enganadores, né? Se buscasse em Deus, com certeza iria enxergar tudo isso que eu tô falando para vocês, porque justamente foi Deus, né, que abriu os meus olhos, que abre os olhos de todo mundo, os olhos do entendimento, né? Cura esse olho do raciocínio, né? Tira todo o engano, mostra a verdade para cada um. Então a consciência que consegue daí realizar, ela fecha, obviamente, esse ciclo aí da vida, né? E tem a sua vida eterna, vai adiante, né? A consciência vai adiante na eternidade com vida, né? E vai viver sua vida plena e verdadeira lá no céu, porque isso é para nossa consciência, né? Então, todas essas fases foram importantes e necessárias, meus queridos, para fechar esse ciclo da vida, né? Então, veja bem, todo o intento de Deus, né? Ele primeiro criou o ser humano, né? Criou o macho, criou a fêmea. Você vê que coisa, já com o sistema, quando a gente para raciocinar, a gente vê já com tudo montadinho certinho, né? O homem e a mulher já tem o sistema da reprodução carnal, né? Essa ordem, como eu já falei para vocês, né? Ela é chamada de ordem de Melquisedeque, né? Representada lá por Moisés, né? Que é conhecido como o livro da lei. Então quer dizer, Melquisedeque seria o que? A lei, a doutrina que nos trouxe até esse mundo. Ou seja, todo mundo sabe para se nascer um filho o que tem que fazer. Existe uma lei, ninguém nasceu desse mundo cada um de um jeito. A gente sabe que a gente nasceu da mesma forma, pela mesma lei, o mesmo princípio praticado. Então assim, precisou da mulher, do homem. É por isso que Deus já fez justamente o aparelho, né, da mulher reprodutora e o aparelho do homem reprodutor também, que quando os dois estão dentro da lei e praticam o princípio da coabitação, é certo que se nascerá um filho, né? Porque vai ser inseminado e a mão de Deus age naturalmente, faz esse filho vingar, faz esse filho crescer, molda a gente como ser humano no ventre da nossa mãe até a estatura completa de ser humano. E hoje estamos aqui nesse mundo, como vemos, todos iguais, né? Então, depois do Moisés, você vê, representando essa parte aí de Melquisedeque, que nem eu citei para vocês no vídeo do Elo Perdido. Depois já veio Jesus, né, que andou pelo Espírito de Deus, assumiu a pessoa do Espírito, que é o que as nossas consciências devem fazer, deve se desligar da pessoa da carne, porque assim, foi a carne que produziu a nossa consciência como fruto natural. Então, naturalmente,
a nossa consciência se vê pela carne, fala em primeira pessoa pela carne. O eu sempre é o carnal, né? Só que a partir do momento que a consciência enxerga que ela é o produto da criação, que ela é o elo perdido, que é o que Deus deseja, né? E essa consciência insemina o espírito nela e passa a andar por ele. Então essa consciência, o que acontece? Ela começa a se ver pelo espírito, né? E assumir a pessoa do espírito, que essa que é a vontade de Deus em nós, né? Porque Deus não gera filhos carnais, Ele quer os filhos espirituais. Por isso que fala, né, que os meus adoradores têm que adorar Ele em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então Jesus, Ele representou, Ele é o modelo perfeito para nós. Por quê? Porque a consciência de Jesus assumiu essa pessoa do espírito, né? Por isso que Ele representa o Filho da vida eterna, que é Cristo. E Cristo, meus queridos, não é Jesus. Cristo é esse espírito que está dentro de cada um de nós. Ou seja, quando a nossa consciência gesta o Espírito de Deus, ela chega até a estatura completa de Cristo, que é o ser genuinamente espiritual, Filho de Deus, que daí sim está apto para nascer no reino de Deus, no plano do céu, né? Então, ó, Jesus andava pelo Espírito de Deus, né? E ele representou o Cristo, né? E o Cristo, olha que coisa, meus queridos, é o mesmo Melquisedeque, né? Mas por outra ordem, né? Então, assim, por isso que lá eu falei para vocês justamente do elo perdido, que é a consciência, que a consciência precisa se enxergar como consciência, ela precisa enxergar que esse Espírito de Deus que está dentro de nós é o mesmo que nos trouxe até esse mundo, né? Só que é Ele também que agora, por outra ordem, que é a ordem de Cristo, Ele vai nos levar até o céu. Ou seja, esse Espírito na primeira ordem, que é a ordem de Melquisedeque, nos formou no ventre da nossa mãe e nos trouxe até esse mundo pela carne. Agora, esse mesmo Espírito inseminado na nossa consciência, agora é a ordem de Cristo. É o mesmo Espírito nos moldando e nos formando dentro da nossa consciência, nos moldando no ser espiritual, que vai nos levar até o plano do céu, né? Então, assim, no outro trecho eu falei para vocês, justamente enfatizei bastante a consciência, que era o elo perdido, porque era essa peça que faltava justamente para as consciências compreenderem e fechar esse ciclo aí da vida, enxergar todo o propósito de Deus, né? Então, assim, por isso que Moisés, ó, representou o ser humano, Jesus representou o ser espiritual, que liga, que por exemplo, assim, é o que a gente tem que se tornar, né? Então, assim, e hoje, né, como eu falei no outro vídeo, a gente representa aí a consciência, né, que é ela que tem que gerar esse Filho de Deus, né? Então, você vê que coisa, né? O elo perdido, essa questão da consciência, mesmo os nossos irmãos do passado que andaram pelo Espírito de Deus, eles não citaram a consciência. Eles andaram naturalmente pelo Espírito, mas sem citar a consciência deles, assim, de uma forma tão explícita, né? Paulo até citou em algumas partes, assim, que ele levava toda a consciência diante de Deus, mas não assim de uma forma assim bem destrinchada, com ciência, com inteligência, como hoje a gente destrincha essas três peças do quebra-cabeça da vida, né? Então hoje, nesses finais dos tempos, ó, é que a gente fecha esse ciclo da razão da vida, né? Dizendo aí o que o ser humano como criação produz, que é a consciência da existência, e dentro desse propósito da vida, o pra que serve essa consciência, né? Então não sei se vocês se lembram, quem assistiu aí, mas lá no primeiro trecho do ciclo da vida, lembra, né, que eu falei sempre para vocês, sempre venho citando que a nossa carne como criação, ela produz, né, um fruto que interessa a Deus, até que esse fruto é justamente o fruto proibido, que não deveria ter comido, que é a nossa consciência, né? Então, assim, porque é o que Deus interessa no ser humano, né? Que é essa nossa consciência. Então você vê que o ser humano comeu esse fruto por quê? Porque as consciências andam pela carne, anda pela criação, e é isso que é comer o fruto, porque anda pelos próprios desejos carnais. E esse fruto, que é a consciência, deveria ser para o bem de Deus, né? A consciência andar pelo Espírito, aí sim ela está sendo colhida para o bem de Deus, né? Então, meus queridos, hoje a gente representa esta consciência, que é o que faltava aí para ligar o ser humano a Deus, né? Que justamente é o que a gente produz como criação, que interessa para o nosso Criador Deus, e é o que nos liga nele. E
vai se ligar nele, se fazer o que ele quer, que é essa consciência que é o produto da criação, andar pelo Espírito. Então, quando a consciência enxerga isso, desliga da carne e passa a andar pelo Espírito de Deus, né? Aí ela tá gerando o filho legítimo da vontade de Deus. Então essa consciência, a gente pode dizer assim, ó, que ela faz o papel da esposa de Deus, né? Até o profeta Isaías disse, ó, assim como o noivo se alegra da noiva, assim também se alegrará de ti o teu Deus, né? Então a gente sabe que ó, não tem como, por exemplo, Deus não tem como coabitar com a carne, porque Deus é uma existência espiritual. A carne é outra existência material. Então não tem como Deus coabitar com a carne. Então Deus só pode coabitar com a nossa consciência. Por isso que a nossa consciência se faz a esposa de Deus. E ela justamente coabita com Deus, como eu estou sempre falando aqui, através do raciocínio, né? E quando ela coabita com Deus pelo raciocínio, nessa palavra da verdade, ela está enxergando no gozo do entendimento e está inseminando o Espírito de Deus dentro dela, né? E a consciência que gerar esse Filho de Deus nela, com certeza vai estar aí na próxima etapa da vida, que é a terceira fase, né? E vai ter a sua vida eterna. E a consciência que não gerar o Filho de Deus, obviamente que vai cair no vazio eterno sem volta, né? E não vai ter outra oportunidade mesmo. Assim como aqueles sêmens que não vingaram, né? Caiu no ralo eterno. A consciência hoje também, que não gerar o Filho de Deus para poder ter a vida eterna, vai cair no ralo eterno. E agora é triste, né? Porque a consciência, ela vai passar uma eternidade no vazio. E isso é trágico, né? Então, é isso aí, meus queridos. Eu falo de consciência para consciência, que esse aí é o fruto proibido que o homem não deveria ter comido, né? Mas comeu. Mas enquanto que cada um tem a vida aí, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de colher esse fruto, de limpar essa consciência, né? E se fazer aí uma virgem pura para se relacionar com Deus, coabitar com Deus, para gerar o Filho da vida eterna dentro de si mesmo. Meus queridos, esse foi o tema de hoje. Quem gostou, dá uma curtida, né? Temos também um site www.razãodavida.com.br. Acessem lá, bastante música também, né? Como vocês sabem, para poder ser baixada gratuitamente, tá bom, meus queridos? E se inscreva aí no meu canal Michele Mi Oficial e até o próximo trecho.